Olá pessoal, tudo bem? Gente, vocês conhecem todas as bandeiras que o nosso Brasil já teve? Ou vocês conhecem apenas a nossa bandeira verde e amarela? Vocês sabem o que significa as cores da nossa bandeira? Quando foi criada a nossa bandeira? Essa e algumas outras novidades eu vou falar aqui para vocês agora e vou mostrar aqui todas as nossas bandeiras que o nosso Brasil já teve e já fez uso delas. A primeira dela é essa bandeira que ela tem uma cruz vermelha com uma cruz branca dentro. A cruz é a bandeira da Ordem Militar de Cristo, entre 1332 e 1651. Olha só que interessante. O primeiro símbolo histórico brasileiro esteve pintado nas velas das embarcações que chegaram no Brasil em 22 de abril de 1900. A cruz da Ordem Militar de Cristo, estampada na bandeira, era composta por uma cruz grega branca sobreposta por uma cruz vermelha paté. Bonita, né? Vou deixando aqui para vocês a foto delas aqui e vocês vão acompanhando comigo aqui. Essa é a primeira. A Ordem Militar de Cristo era uma instituição religiosa e militar portuguesa que financiava viagens para combater os hereges muçulmanos a espalhar a palavra de Cristo, né? Nossa segunda bandeira é a bandeira real de 1500 a 1521. Essa durou pouquinho tempo, né? Ó, se o mar, a bandeira era usada da Ordem Militar de Cristo, o verdadeiro símbolo da coroa podia ser visto na bandeira real, criada durante o reinado de Dom João II. Foi durante o comando deste monarca que o Tratado de Tordesilhas foi firmado, dividindo o mundo em duas partes com a Espanha. Interessante, esse símbolo esteve presente na história brasileira até a nossa independência e segue aparecendo na própria bandeira portuguesa. Essa é uma bandeirinha mais elaborada, ela é como se fosse uma cruz e tem alguns desenhos em amarelo e azul, sendo ela toda em vermelha, né? Algumas curiosidades aí sobre o nosso Brasil. Tem muita gente que acha que o Brasil só teve uma bandeira, não, teve outras. A terceira bandeira, a bandeira de Dom João III, entre 1521 e 1616. Ela tem uma bandeira vermelha, tem uma coroa em cima, como eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Após a morte de Dom João II em 1495 e de seu filho mais novo, Dom Miguel, em 1521, o trono de Portugal caiu nas mãos do jovem Dom João III. Durante seu reinado, o Brasil implantou o sistema de capitanias hereditárias e o governo geral, além de ver uma nova bandeira surgir, que é essa que eu vos falei agora. A bandeira do domínio espanhol entre 1616 e 1640. Essa aqui também durou pouco tempo. É uma bandeira praticamente que igual à bandeira acima, só que ela tem aqui como se fosse uns ramos de oliveira, né? Durante um período histórico, Portugal passou por uma crise de sucessão e passou a ser comandado pelo rei espanhol Dom Filipe II. Isso marcou o início da União Ibérica, que durou entre 1580 e 1640. Nosso Brasil já teve muita história, muitas coisas interessantes o nosso Brasil teve, ó. Agora outra bandeira para vocês, a bandeira da Restauração. Esse nome eu achei interessante. Entre 1640 e 1683. Depois de o Brasil ter sido invadido por holandeses e Portugal restituir a coroa a um monarca português, Dom João IV, mudanças precisavam ser feitas na colônia. Foi sobre esse comando que a bandeira da Restauração foi erguida, contendo agora uma orla azul para homenagear a padroeira de Portugal, Nossa Senhora da Conceição. Tá vendo? É muita coisa. Ó, bandeira do Principado do Brasil, em 1645 e 1816. Olha só, ela tem um círculo, como se fosse um pêndulo e uma cruz vermelha em cima com uma bolinha azul. Vamos lá. Em 1645, todos os herdeiros da coroa portuguesa passaram a ser chamados de príncipes. E Teodósio, filho de Dom João IV, ganhou o título de príncipe do Brasil. Sendo assim, o país sul-americano tornou-se um principado e ganhou sua primeira bandeira particular. Interessante. O símbolo mostrava um fundo branco com uma esfera armilar no centro, instrumento usado na aprendizagem da arte da navegação. Além disso, a bandeira voltou a ter uma cruz da Ordem de Cristo nela. Outra bandeirinha aqui, ó.
Bandeira de Dom Pedro II de Portugal em 1683 e 1706. Estamos chegando até a nossa bandeira atual. Após duas trocas de poder, Dom Pedro II passou a governar Portugal como regente e posteriormente como imperador definitivo. Como símbolo, decidiu criar a bandeira de Dom Pedro II, o imperador. Lógico, eu também criaria minha bandeira. Essa é a primeira vez que os elementos da bandeira foram colocados sobre um campo verde. Nesse período histórico, o Brasil teve grande expansão territorial. Essa bandeira aqui agora, ela parece a bandeira de um time de futebol. Você vai lembrar aí. A bandeira do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve, em 1816 e 1821. Vamos lá ver o que ela diz? Depois que a família real portuguesa veio morar no Brasil, o país passou por muitas transformações e foi elevado ao Reino Unido. Em 1815, portanto, foi criado o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve, que acabou uma bandeira especial no ano seguinte. Nesse novo marco combinou-se os símbolos de alguns elementos vistos anteriormente na bandeira do Principado e também na bandeira real portuguesa. Todo mundo quis invadir o Brasil, né? Meu Deus! Todo mundo, vamos lá. A bandeira do regime constitucional em 1821 e 1822. Essa aqui é a bandeirinha mais trabalhadinha. Ó, mesmo com a derrota de Napoleão, que era quem pressionava os portugueses em 1815, a coroa decidiu permanecer mais um tempo no Brasil. Isso fez com que os portugueses se rebelassem e exigissem a volta de Dom João VI. Então monarca em 1820, porém agora como monarca constitucionalista. Outra bandeira com o fundo verde, já chegando próximo da nossa bandeira de hoje. A bandeira imperial do Brasil em 1822 e 1889. Ignorando as ordens portuguesas, Dom Pedro I declarou a independência do Brasil às margens do riacho Ipiranga no dia 7 de setembro de 1822, exclamando que o verme e o amarelo deveriam ser símbolos do país. Foi então que surgiu a bandeira imperial do Brasil, a primeira bandeira nacional brasileira. Ela era composta por um retângulo verde com um losango ouro inscrito nele ao centro. Escudo de armas do Brasil foi posicionado. Interessante, né? Olha lá, essa bandeira aqui parece a bandeira de um estado nosso, Brasil. Bandeira provisória da República, 1889. Com a monarquia prestes a acabar em 1889, o golpe militar, comandado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, sacramentou o início da República do Brasil. Uma bandeira foi hasteada no dia 15 de novembro daquele ano para substituir a bandeira imperial, composta 7 listas verdes e 6 amarelas, tendo no canto superior um quadrado azul com estrelas prata representando os 20 estados existentes na época. E agora, a nossa bandeira atual, linda e maravilhosa, bandeira nacional brasileira atual. Projetada por Raimundo Teixeira Mendes e Miguel Lemos em 1889, a última bandeira verdadeiramente brasileira veio com a proclamação da República. Inspirada na bandeira do Império, ela substituiu a coroa portuguesa por uma esfera azul celeste com os dizeres positivos, ordem e progresso ao centro. A constelação do Cruzeiro do Sul também aparece dentro da esfera, representando o céu do Rio de Janeiro no exato momento em que a República foi instaurada. Olha só, isso aqui eu não sabia. A constelação do Cruzeiro do Sul também aparece no centro, dentro da esfera, representando o céu do Rio de Janeiro no exato momento em que a República foi instaurada. Bacana, né? Todas as nossas bandeiras aí você agora já conhece, já pode compartilhar com outras pessoas também. E eu quero saber aqui de você. Você sabe o que significa as cores da nossa bandeira?
Se você não sabe, você vai ficar sabendo agora, já vou te falar. Olha, o branco ele significa o desejo pela paz. O azul simboliza o céu e os rios brasileiros. O amarelo simboliza as riquezas do país. E o verde simboliza as matas, a rica floresta brasileira. Deus abençoe cada um de vocês. Ficou um vídeo um pouco longo, mas é um vídeo muito instrutivo para você. Você possa compartilhar com outras pessoas e seja muito bem-vindo ao canal. Deus te abençoe.